Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão de haveria um tipo de fascismo no Brasil? E para isso nós convidamos Érico Andrade, que é professor do Departamento de Filosofia da UFPE. Bem-vindo, Érico, para essa nossa conversação. Bom dia, aliás, tudo jóia, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos a um debate importante sobre o tema que eu considero central hoje no Brasil contemporâneo. Legal. Érico, o que se entende basicamente, pelo menos uma visão inicial, né? Tem toda uma dimensão histórica, a gente pode falar um pouquinho depois, mas o que é basicamente fascismo, né? Que está na boca das pessoas, até como uma acusação moral, você é fascista, o que é um pouquinho esse fascismo aí? Acho que é excelente questão para a gente começar com o básico mesmo e começar a partir do uso coloquial desse termo. Você foi muito feliz quando disse que as pessoas usam isso de forma indiscriminada, né? Você discorda de alguém e você diz que essa pessoa é fascista. O fascismo, nesse tipo de uso, indica um certo mal, como se houvesse um mal naquela pessoa que ele fosse intrínseco. Então, esse uso do fascismo é um uso que denota um julgamento moral que caracteriza certa pessoa como uma pessoa má. Do ponto de vista histórico, o fascismo ganhou essa pecha de maldade, de algo que é abominável, porque foi uma ideologia que se constituiu a partir da negação daquele que é diferente. Em outras palavras, o fascismo ele tem a ideia mesmo de juntar pessoas, essa é a origem da palavra, inclusive, num único fecho, num único bloco. Então, cria uma massa, como diria Freud, uma massa coesa que faz com que as pessoas ajam da mesma forma sempre e colocando aquelas pessoas que não estão naquela massa como inimigos. Então, o fascista é aquela pessoa que não vai estar disposta a conversar contigo. Ela vai estar sempre disposta a reafirmar a sua própria vontade. E quando a gente usa assim, fulaninho é fascista, a gente está dizendo, olha, esse cara não quer conversar, esse cara é antidialógico. Então, esse uso coloquial, ele tem uma reminiscência, ele aponta para essa origem do fascismo, que tem uma caracterização moral muito forte, de que existem pessoas corretas, boas, cidadãos de bens, e aquelas outras pessoas que são diferentes são consideradas inimigas. Então, o fascismo ele não dialoga, ele é uma ideologia e, como tal, ela funciona de forma unilateral. Uma única forma de pensar que só legitima quem pensa igual. De alguma forma tem conexão bem estreita com o totalitarismo, né? Que é um conceito bem importante também nas ciências, nas sociais, na filosofia, né? E que exemplos históricos você poderia trazer um pouquinho desse desenvolvimento aí do fascismo no mundo? Depois a gente pode falar até um pouquinho do possível histórico, assim, como isso entrou no Brasil. Não há fascismo sem ressentimento. É impossível haver um fascismo sem que esse afeto seja um afeto central. Então, o ressentimento, conjuntamente com o medo, são os dois afetos constituintes do que já é chamado de núcleo fascista. Então, o fascismo ele começa justamente após a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus, sobretudo a Alemanha e a Itália, ressentidos das derrotas, ressentidos da perda de poder, vão se mobilizar para formarem um discurso de nação, né? No caso da Alemanha, uma pura e exclusiva fabricação de uma nação que nunca existiu, uma nação idealizada, uma nação metafísica, como diria Heidegger, né? Defendendo o nazismo, uma nação especial. Você cria uma ideia de que a pessoa é muito especial, que ela foi historicamente obliterada, prejudicada por inimigos externos e que, então, que vale a pena agora se unir de forma radical de uma maneira de nacionalismo que também é muito própria do fascismo. Então, nesse contexto, o fascismo ele surge a partir de um ressentimento. E também esse ressentimento é alimentado pelo medo de que aquele outro destitua o meu grupo, destitua meus valores, destitua aquilo que eu considero que é da minha essência, portanto, metafísico, ontológico, absoluto, como definia Heidegger, por exemplo, quando falava do nazismo. Ou seja, é como se houvesse nesse espectro nazista, fascista, a ideia de que existe uma essência, uma pureza, e que para a gente não perder essa pureza é necessário que a gente domine as outras pessoas. Então, o medo de ser afetado, de perder essa pureza, junta-se ao ressentimento de ter sido derrotado, de não ter sido tão prestigiado quanto se fantasia que se deveria ser. Isso tudo cria um circuito de afetos que terminam desembocando no fascismo. Me parece que o fascismo tem alguma dimensão bem politicamente marcada, né? Por exemplo, essa dimensão de um líder, né? De um Führer, de um Duce, né? Como foi na Itália, na Alemanha, de uma entregar a sua própria autonomia, parece para alguém que vai guiar. Tem algum elemento salvífico, né? Ou até muitos símbolos, muito religioso, às vezes parece, né? Também.
Não sei como é que você vê esse poder de atração, porque como é que as pessoas se atraem a isso, né? Esses líderes, assim, com essa característica, né? Como é que você vê isso? Excelente, né? E existe o mito também, né? Tanto o mito, o Deutsch, o Führer, como você falou, né? Tudo isso indica uma liderança, certa pessoa que assume a liderança e ela só está ali porque é um processo de identificação das pessoas com aquele líder. Freud fez uma análise muito boa disso também, Adorno também, no sentido de mostrar que como as pessoas encontram amparo na figura daquele líder. Como se aquele líder funcionasse como um grande pai, certo? Que é disposto a punir aqueles que são contra os filhos e, ao mesmo tempo, é disposto a reconhecer o esforço daqueles filhos. E quanto mais você se aproxima desse pai, mais reconhecimento você tem. Então, a subserviência é algo muito característico dos movimentos fascistas. Por quê? Porque você tem que ser subserviente para provar que você está de acordo com aquele pai. Então, aquele pai funciona como um totem adorado, desejado e com o qual aquelas pessoas se identificam. Então, é nesse sentido que é fundamental a figura. É fundamental a figura porque essa figura ela é simbólica. Ela, na verdade, sintetiza aquelas pessoas em uma única. Então, ela corresponde a toda essa massa do ponto de vista que ela encerra em si essa característica da violência, da força, e esses líderes geralmente são homens. Então, há um componente também fálico de masculinidade que aposta na ideia de que ser masculino, ser homem, é ser forte, é ser líder, é ser indiferente a tudo aquilo que corresponde aos afetos próprios da existência humana, como a hesitação, a angústia, o desamparo. É uma negação desses afetos no nível fantasmático, porque a gente nunca nega isso. Mas é uma tentativa de negar esses afetos que nos constituem como humanos. Interessante. E a questão histórica aí chegou no Brasil, né? Antes dessa conversação que essas palavras usadas hoje, mas tem uma dimensão histórica aí que chega também ao Brasil na primeira metade, né, do século XX. Como é que você vê isso, esse ponto? É muito interessante perceber como o fascismo chega ao Brasil a partir do discurso integralista e como ele muitas vezes seduziu pessoas inicialmente bastante progressistas, como por exemplo, Dom Helder Câmara, eu salvo engano, talvez um pouco até o próprio Abdias Nascimento. Isso, claro, no início ninguém estava entendendo bem o que era, né? Isso vai chegando ao Brasil, isso, como você disse muito bem, foi o começo, e as pessoas começam a se afastar. Mas o que o fascismo traz como elemento, pelo menos inicialmente, que atrai algumas pessoas? Ele atrai por quê? Porque ele prega a ideia de uma força, de uma nação, e você vinha num país em que era justamente o contrário, era um país que era considerado, o Brasil, como um país degenerado, um país mestiço e, consequentemente, um país que não teria condições de prosperar. Então, o discurso nacionalista é um discurso muito próprio do fascismo, porque é um discurso que faz com que as pessoas ganhem força, com que elas se sintam orgulhosas daquilo que são. E esse tipo de sedução afetiva, ele é central. Né? Você querer ter uma estima, e essa estima, e esse é o ponto do fascismo, né? Que provavelmente foi a hora que o pessoal começou a romper. Ele só existe quando você se coloca superior ao outro. Então, a posição fascista ela é sempre a noção fálica de superioridade, de que você é maior do que aqueles outros. Então, sem isso, não há fascismo. Então, essa ideia não há uma noção de perspectivismo ameríndia, uma noção de que as pessoas são diferentes. Não. Há uma noção de que há superiores e inferiores. E qual o seu lugar nessa balança? Então, nesse contexto, o fascismo ele apela muito fortemente para essa masculinidade, muito fortemente para essa ideia fálica de poder, de determinação e de superioridade. É nesse sentido que ele começa no Brasil, com esse discurso, da valorização daquilo que seria próprio do Brasil, que seriam as tradições, a propriedade, a família. Então, você começa a trabalhar com a noção de que você deve conservar aquilo que é da essência do país. Mas quem é que determina o que é a essência do país? Essa é a questão que a gente deve sempre se colocar. E falando na essência do país, como é que você vê hoje, né, essa conexão desses haveriam traços? Também eu poderia falar até de outros líderes, outras políticas, né? A gente teve aí nos discursos, né, de Trump, de outros de extrema direita que são chamados, né, muitos de ter um namoro forte com o fascismo. O que é essa conexão aí? Se você vê isso como verdadeiro, ou é um uso errado do termo fascista, ou é só uma crítica moral, né? Excelente, muito bom. O fascismo, historicamente, ele foi delineado naquele fenômeno que aconteceu na Itália, na Alemanha, como você colocou inicialmente, e que teve repercussões aqui no Brasil, antes mesmo de eclodir a guerra, o integralismo. Então, é um movimento que ganhou
diríamos, relevo em vários lugares do mundo. Ele, obviamente, como tudo que acontece do ponto de vista histórico, não é algo monolítico. Ele vai se adaptando de acordo com o contexto histórico, então ele vai ganhando novas feições. O fascismo, hoje, ele está diretamente ligado a essa supervalorização do indivíduo. É como se esse indivíduo ele fosse completamente pleno, absoluto e independente. Então, esse indivíduo, ele se baixa em si mesmo. Essa noção é fundamentalmente importante no mundo contemporâneo e ela é a nova feição do fascismo. Então, o fascismo não é apenas um discurso nacionalista, mas ele é um discurso também super, ultra, mega individualista. Ou seja, que o indivíduo pode tudo. E que quem está contrário a ele é contrário, diríamos assim, à liberdade fundamental desse indivíduo de ser o que ele é. É como se, novamente, tirasse-lhe a essência, que seria essa liberdade de determinar o que ele é. Mas essa compreensão ela está inscrita na noção de que o indivíduo basta por si só. Então, a comunhão que vai formar a massa fascista hoje, na extrema-direita, ela está sendo construída a partir da noção que existe um inimigo externo, portanto, o medo permanece, que está ameaçando as minhas liberdades individuais. Consequentemente, eu tenho que me fechar diante desse inimigo externo e o ressentimento entra de que maneira? Agora, entra pelo seguinte fato. Você começa a achar que essa crítica ao Ocidente, essa crítica ao colonialismo, toda essa crítica ao capitalismo, na verdade, é uma forma de retirar dessas pessoas o poder. Então, elas se ressentem da perda de privilégio. Elas se ressentem com as cotas, elas se ressentem com a entrada de pessoas pretas na universidade. Então, esse ressentimento vai sendo, diríamos, com a classe mais baixa pegando avião. Então, é esse ressentimento que vai constituindo agora a força do fascismo atualmente. Por quê? Porque é uma defesa radical do indivíduo. Esse indivíduo está perdendo privilégio por conta das políticas públicas. Então, o que ele vai fazer? Ele se ressente nessa perda de privilégio e, por medo de uma ameaça externa, forma um conjunto de pessoas que está inscrito na defesa da individualidade absoluta, que é uma característica do fascismo contemporâneo. Uhum. Interessante essa tese, né? Não só olhar a especificação da massificação, mas essa montado mesmo na ideia de um indivíduo, né? Por exemplo, alguns autores como Hannah Arendt todos enfatizam muito essa fragilidade desse indivíduo dissolvido na massa, né? Mas vamos conversar se isso também não é o que está acontecendo também, além disso que você falou do individualismo, mas essa massificação, depois aqui do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Realidades, conversando hoje sobre um tema bastante interessante, apesar de árduo, né? Que é o tema do... Existiria algum tipo de fascismo no Brasil? E para isso temos a presença do professor, doutor Érico Andrade, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha muito esses temas de conexão cidadania, política, raça, várias coisas, é um grande pesquisador. Érico, a questão que você falava desse aspecto do indivíduo, né? Aí eu trouxe esse outro aspecto que é mais comumente falado, de várias autoras, até citei a Hannah Arendt, mas outros também, do indivíduo massificado. Ele perde a sua... Ele não é mais forte, né? Ele é fragilizado, mesmo se ele se reveste com machismo, com isso, com aquilo, porque ele é muito frágil. E aí ele se entrega a um mito, né? Então, esse lado que você analisasse um pouquinho esse parte também. Excelente. Isso mostra o paradoxo do individualismo. Qual o paradoxo? É que você supervaloriza o indivíduo, mas essa valorização do indivíduo termina tornando esses indivíduos uma grande massa homogênea. Então, é uma valorização de uma liberdade individual, de um direito absoluto do indivíduo, que torna todos esses indivíduos, em última instância, iguais. Então, por exemplo, um fenômeno claro da extrema-direita hoje é a negação da vacina. Ela se dá em que aspecto? Qual o argumento último da negação da vacina? Como aquele tenista famoso defendeu. Eu tenho o direito de não me vacinar. Esse tipo de postura reúne pessoas, paradoxalmente, em defesa da liberdade individual absoluta. E uma liberdade individual que é não apenas suicida, como assassina. Porque não é essa pessoa que vai morrer apenas, como a gente está vendo no Brasil, porque não tomou vacina. A maior parte das pessoas que morrem hoje de Covid foram pessoas que não tomaram as 2 doses e a dose de reforço. Ora, mas é mais grave. Ele contamina as outras pessoas, ele faz com que o vírus continue circulando em grande escala. Mas não interessa isso para ele.
Por quê? Porque o que interessa é a reafirmação da liberdade individual. Ora, então, há aqui um paradoxo. Qual seja, a valorização máxima da individualidade termina produzindo indivíduos que pensam de forma homogênea. E é nesse contexto que esse indivíduo ele se dissolve, mas ele se dissolve pela reafirmação de si mesmo. Ele se dissolve numa massa na fantasia de que está reafirmando sua individualidade. Então, esse é o paradoxo do contemporâneo no que diz respeito ao individualismo. Não é mais como era no fascismo clássico, que Hannah Arendt estudou, por exemplo, ou o próprio Freud, ou Adorno, não é mais aquele fascismo entendido como a dimensão de um apego absoluto à união com o líder apenas. É também um fascismo que abarca fortemente a noção de individualismo, e é por isso que ele é um fascismo que está aliado ao neoliberalismo, diferentemente da Alemanha de Hitler, da Itália de Mussolini, em que havia um projeto claramente nacionalista e um projeto que tinha como ponto central uma unidade nacional em torno dos mitos que fundaram a nação. Nesse contexto, você tem o quê? Você tem um ressentimento com as discussões sobre o caráter racista da democracia racial. Você tem um ressentimento diante disso para recuperar valores que nunca existiram, como, por exemplo, a própria democracia racial. Então, os fascistas, eles são todos, por exemplo, contrários à ideia de que existe racismo. Racismo, para eles, é uma coisa episódica, acontece individualmente. Então, são pessoas que defendem maximamente a liberdade individual, mas que, paradoxalmente, comungam de valores que as tornam uma massa homogênea. Mas é de outro modo. É nesse sentido que o fascismo está muito fortemente ligado ao neoliberalismo, a esse discurso de que o indivíduo pode tudo. E a gente vê isso na presença, por exemplo, do Brasil, né, com Bolsonaro e Paulo Guedes. Você tem essa aliança, que é uma aliança fundamental, porque para o neoliberalismo não interessa que se o político está lá é democrático, se é, enfim, progressista, não interessa. O que interessa para ele é essa valorização absoluta do indivíduo, que ele faz o que quiser, porque isso é repercussão econômica. Qual seja, o mercado se autorregula, faz como quer, do jeito que quer, ninguém tem direito de controlar isso. Então, é esse contexto que há uma reconfiguração do fascismo, em que essa dissolução do indivíduo, na verdade, ela é paradoxal. Por quê? Porque ela é uma afirmação desse próprio indivíduo do ponto de vista fantasmático de que ele pode tudo. Muito bom. Como é que você viu essas expressões aí nos últimos semanas aí que apareceu? Ficou mais famoso pela questão do deputado que deu a entrevista, né, o Kim Kataguiri, né, e outros comentaristas que defenderam a existência talvez vá na direção disso que você fala aí, né, da liberdade, defender partidária, mas aí houve também outras manifestações, né, interessante, e eu vi uma pesquisa também que tentando mapear grupos, núcleos nazistas no Brasil, e parece que não são poucos, não. E como é que você vê isso aí? Muito bom. Tem uma pesquisadora brasileira, eu acho que ela é de Minas, Isabela Calil, ela é excelente nesse aspecto. Ela tem feito um trabalho extraordinário, eu sempre acompanho ela de perto, porque ela faz um mapeamento dos grupos de extrema-direita, ela estuda, entrevista, conversa, naquilo que é possível, obviamente. E o que constitui hoje uma posição nazista, ou essa defesa de um partido nazista, é o falseamento da história. Primeiro, falseamento. E fazer uma equiparação entre o nazismo e o comunismo. Se o comunismo com Stalin foi arbitrário em vários pontos, isso não quer dizer que a ideia do comunismo, e muito menos que todo regime soviético, foi um regime de pura perseguição, etc. e tal. Né? E o comunismo, pelo contrário, ele é filho do iluminismo. Ele tende a pensar que as coisas devem ser colocadas no patamar da universalidade, sem necessariamente se inscrever no discurso nacionalista. O próprio Marx defendia a Internacional Comunista. Então, a ideologia comunista não tem nenhuma relação com o nazismo, ainda que politicamente, em alguns momentos, o comunismo usou do autoritarismo. Mas isso não tem, diríamos assim, relação com o nazismo. Por quê? Porque o próprio liberalismo, as democracias liberais, são coloniais, são colonizadoras, fizeram movimentos atrozes, como fizeram na Bélgica, com experimentos que foram os primeiros campos de concentração com pessoas pretas antes da guerra. Então, você tem uma história de horrores em todos os espectros ideológicos. Agora, o nazismo e o fascismo eles são espectros que não é uma questão de aplicação da teoria. A teoria ela é radicalmente autoritária, radicalmente excludente. E não é à toa que se tem esse discurso de uma pureza racial que desembocou em experimentos de eugenia. Né? De você manipular geneticamente para ter uma pessoa pura nessa fantasia de pureza que é própria dos fascismos. Então, o que acontece?
essas ideologias hoje, as ideologias fascistas e nazistas, elas reaparecem novamente numa nova configuração. Primeiro, elas usam o direitos de uma democracia liberal, como, por exemplo, a liberdade de expressão, para deturpar esses direitos em favor do nazismo. Porque isso está bem explicado por um filósofo chamado Karl Popper, que é o famoso paradoxo da tolerância. Você não pode tolerar o intolerável. Por quê? Porque senão acaba a tolerância. Isso é básico. Mas o que eles defendem? Não, mas temos que ter partido nazista, porque é o direito de se expressar. Mas não se leva em consideração que essa expressão significa um anúncio, ou melhor, um prenúncio de que eu vou, se eu tiver poder, me destruir. Porque a ideologia nazista não é uma ideologia como qualquer outra, é uma ideologia que tem no seu DNA a destruição daquilo que é diferente. E esmagar aquilo que é diferente. Então, nesse contexto, esse discurso nazista hoje, fascista, ele ganha força no Brasil, por quê? Porque começa a se perder a vergonha de trazer isso à tona. E como é que você começa a fazer isso? De forma sutil, usando o direito à liberdade de expressão, claro, deturpando esse direito, mas ao mesmo tempo fazendo com que essas ideias circulem, que isso seja pauta e que a gente esteja aqui falando sobre isso depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Sim, e inclusive membros do próprio governo, né? Alguns que foram saídos, outros que continuam, né? E é tão, não sei se é também uma coincidência que nesse lema desse governo agora tem lá Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que é uma expressão bem, né? Como, por exemplo, na Alemanha de Hitler, né? Deutsch, né? Über alles, né? Acima de todos, Alemanha, e tinha essa coisa mítica. Não sei se isso é uma coincidência ou você vê alguma conexão de risco real para o Brasil, para a democracia. Você vê esse risco? É uma coisa que vai continuar episódica? Como é que você vê isso? Que a gente possa pensar em sair disso, ou isso vai passar? Isabela Calil, outras pensadoras também, têm colocado que isso, Christian Lynch, um cientista político muito bom aqui no Brasil, tem colocado que isso vai ficar por um tempo, né? Isso estava lá no início do século XX, como você colocou muito bem, com o integralismo, ficou até quase a segunda metade do século XX, foi perdendo a força justamente com o fim da Segunda Guerra Mundial, e isso volta, né? O retorno do recalcado, para falar em termos psicanalíticos, ou seja, é o retorno disso que a gente não elaborou de forma correta, que é o autoritarismo. E quando a gente não elaborar de forma muito íntegra, muito correta, a gente vai ter esse retorno. O Brasil fez justamente um trabalho de apagamento da história com relação à ditadura militar. Um apagamento da história com relação à escravidão. Então isso volta. Porque, por exemplo, não existe nazismo e fascismo no Brasil que não seja racista. Mas não é racista contra judeu. Porque o judeu no Brasil tem uma posição de poder porque ele é branco. Então, mesmo que o judeu seja objeto de um ataque nazista ainda no Brasil, ele, em geral, ele está na condição de branco no Brasil, que é maior do que a condição de judeu. No Brasil, quem vai mais sofrer com uma posição autoritária são as pessoas pretas, são elas. Não é à toa que há uma ligação direta do nazismo e do fascismo, nesse modo brasileiro, com a supremacia branca. Como o rapaz, Felipe Martins, fez o gesto da supremacia branca em pleno Congresso Nacional. Porque é um discurso que no Brasil ele tem como alvo as pessoas pretas. Claramente as pessoas pretas. Então é nesse contexto que no Brasil, é isso que eu falo, a forma como esse movimento vai se ganhando a sua diríamos assim, definitiva formatação é a partir do racismo e um apelo à supremacia branca, que é apelo aos valores brancos, aos valores cristãos, aos valores do belo, tradicionais do Ocidente. Isso tudo são valores que são da supremacia branca. Ok, tem um importante alerta, né? Nós temos aí um minuto, Érico, um minuto e pouquinho, eu queria um pouquinho de antídoto, pelo menos um pouquinho de possível antídoto a isso, não faço isso. Vejam realidades, vejam os cursos de filosofia, vejam lives que estão na internet, assistam a isso, não tenham preguiça de ler. Leiam, estudem, e a gente vai mudar tudo isso. A educação, de fato, é fundamental, né? Toda a dimensão cultural e a educação que a gente tem aí. E uma pena, né? Como esse último governo, pelo menos a gente vê como sugou tanto aí, né? Principalmente das universidades estão sob ameaça, né? E é uma luta constante. Muito bom essas colocações, né? Sigam também o nosso Instagram lá, programa Realidades, né? O professor Érico Andrade também tem um Instagram, né? Procura por Érico Andrade, né? Vai encontrar lá a rede social dele, ele faz um bom debate dentro
da rede social, bem interessante, está sempre fazendo também alguma atividade, alguma live importante, né? E aí, agradecemos muito a presença do professor Érico Andrade, Departamento de Filosofia da UFPE. Obrigado a todos e até a próxima.